Olá, tudo bem? Se não tá, vamos melhorar, né? Vou fazer esse vídeo para falar como funciona o tratamento vibracional, como funcionam as sessões. Quero fazer um vídeo não muito longo e completão, então ele não vai ser muito aprofundado, mas eu acho que vai ficar bem fácil de entender, tá? Então, minha gente, primeiro, antes de falar do como funciona, eu vou falar um pouquinho aqui da criação da realidade, né? Porque daí fica mais fácil de entender como a sessão vibracional funciona. Inclusive, é vibracional porque é através da vibração que eu trabalho. Só que a minha vontade seria botar físico, porque o intuito do tratamento é resolver questões físicas, questões da vida, da realidade, né? É exatamente isso. O meu foco é sempre trazer transformação física. E tudo que eu fiz para mim, seja o que for, eu sempre faço o trabalho vibracional até virar a minha situação na realidade física, porque é para isso que serve, é para isso que eu faço. Tá? Também tem essa coisa do vibracional que eu sempre falo, que a gente tem uma ideia de que a coisa vibracional, energética, ela só dá uma ajudinha, né? A gente acha que a solução está no físico e que a gente pode fazer coisas paralelas para dar uma ajudinha. E vocês vão ver que é o inverso, na verdade. A gente pode usar as coisas físicas que a gente tem ao nosso dispor para ter ajudinhas, mas a única maneira da gente resolver efetivamente uma questão da nossa vida, da nossa realidade física, do nosso corpo físico, seja do que for, é através da vibração. Porque é a vibração que constrói toda e qualquer realidade física. Não existe nada sólido, não existe nenhuma realidade física sem vibração. Então, é claro que a gente não tem esse conhecimento, mas quando a gente tem o conhecimento, a gente pensa assim, gente, como eu fui burra, né, a vida inteira de ficar tentando resolver os problemas só na esfera física, enquanto eu não olho para o que está formando essa realidade física. E aí a gente fica que nem enxugando gelo, a gente fica sempre na força, tentando resolver os problemas. E às vezes até consegue resolver, só que como a gente não resolve o que está causando esse problema, muito provavelmente esse problema vai retornar da mesma maneira, na mesma situação ou em uma situação diferente, não importa. E todo esse nosso esforço de tentar resolver todos os problemas na esfera física, ele vai nos desgastando. Então, ele também vai, esse desgaste, ele vai nos trazendo outras consequências negativas. É mais ou menos que nem medicamento, né? Que às vezes a gente toma para resolver uma coisa e os efeitos colaterais acabam trazendo outras consequências negativas. Às vezes eu resolvo, né? Resolvo entre aspas, resolvo provisoriamente uma situação, porque se eu não resolver a vibração, não tem cura, e acabo ainda causando outras questõezinhas negativas. Isso, com o tempo, vai gerar a vida que a gente conhece, da maioria aí de nós, né, da maioria da nossa sociedade, uma vida de esforço, de não plenitude, né? A gente se acostuma a ter a vida, uma vida ok, uma vida satisfatória. Eu não tenho o que eu quero, mas eu me contento. Só que o desgaste de resolver as coisas no físico e esse contentamento com coisas não satisfatórias, eles vão nos levar a ter doenças, a ter problemas, né? E aí a gente, como é a maioria das pessoas vive isso, a gente acaba tendo isso como normal. Então a gente acha, a gente já aceita isso, a gente acha que provavelmente vai ser assim, e não é assim. Tudo isso é consequência apenas de vibrações. Se a gente entende isso e se a gente sabe como trabalhar vibracionalmente, a gente resolve qualquer problema no mundo físico sem tanto esforço físico, né? Na verdade, é um trabalho diferente.
Então, vamos lá. Sim, aí o que que acontece? Então, pronto, se descobriu que toda a realidade física é formada por átomos e todos os átomos, eles são pura vibração, eles são ondas vibracionais. Antes se acreditava que o núcleo do átomo tinha alguma parte sólida e hoje em dia já se sabe que não, que todo o átomo, inclusive o núcleo, ele é formado de onda vibracional, pura energia. Não existe nada que compõe a matéria, que compõe o mundo visível, que seja sólido. Simplesmente a matéria, o que a gente vê como sólido, é um padrão vibracional que recebeu tanta energia que atingiu estabilidade. E agora a gente vê as coisas como sólidas, mas aquilo nada mais é do que muita energia. É, através né, isso tudo foi muito possível através da física quântica, que surgiu através do microscópio eletrônico, que foi possível observar os átomos. E aí, o que que eles observaram? Que a energia, ela não passa fluida assim, ela não vai passando. O que que acontece com a energia? Ela se junta em pacotinhos. E quando ela tem uma certa quantidade de energia no pacotinho, ele passa, ele é transferido. Então, as energias, elas são transferidas por pacotinhos de energia. Assim como o átomo precisa de uma determinada quantidade de energia para saltar de camada, é assim que a energia é transferida, por quantidades de energia. Esses pacotinhos de energia receberam o nome de quantas. Quantum, na verdade, né? Quantas seria o plural. Então, daí surgiu a física quântica. Então, toda a realidade física, ela é formada por envios de pacotinhos de energia. Se uma doença, por exemplo, precisa de 20 pacotinhos de uma energia de tristeza, de dor, de sofrimento e de estagnação, por exemplo, se eu tive na minha infância, no útero, ou se eu carrego de padrões passados, se eu tenho, né, se lá antigamente algum familiar meu, algum ancestral sofreu muita injustiça, sofreu muita perda, muita dor, isso vai estar na nossa energia e isso está no nosso inconsciente, a gente não tem acesso. Só que isso vibra, isso vibra. Então isso vibra em mim desde criança. Talvez com 10, 20 anos, 30 anos, isso vibrando é a onda indo e juntando o pacotinho de energia, daí essa energia é transferida, né? A energia é transferida. Talvez em 20, 30 anos eu já tenha energia suficiente para manifestar uma situação de doença. Essa situação de doença, ela recebeu tanta energia da vibração que ela precisava que ela ganhou estabilidade. E agora eu tenho uma doença. Ou então eu conecto com alguém, ou alguém da minha família tem uma doença, agora eu estou numa situação que eu estou presa, porque ou eu estou doente, ou eu estou cuidando de alguém doente, ou eu estou com um problema financeiro, ou eu estou com um problema familiar, ou eu estou. Seja o problema que for, não importa. Todos os problemas, eles são realidades que ganharam energia suficiente para agora se tornarem estáveis. E tem como resolver. Como é que a gente resolve? A gente tira a energia negativa, né? E coloca energia positiva, tá? Só que eu sei que falando assim, isso precisa aprender a fazer, né? Claro, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Então, é assim que a realidade física acontece, tanto a negativa quanto a positiva. É só um acúmulo de vibrações, ondas vibracionais. A onda vibracional, a energia, é uma coisa física. Mesmo que invisível, ela é física. Assim como a onda do micro-ondas, né? Que causa efeito na matéria. A gente vê que esquenta, cozinha, só que a gente não enxerga a onda, mas ela causa efeito na matéria. O, a onda do Wi-Fi também, a gente não enxerga, mas a gente usa, ela causa efeito na matéria.
E a gente não questiona como isso acontece, porque a gente vê o resultado físico e simplesmente a gente se contenta em usar e ter os resultados. A gente não fica pensando como isso acontece e a gente não duvida também. Então, eu também convido vocês a experimentarem essa maneira de resolver os problemas no mundo físico através da vibração, porque é muito mais eficiente que ficar resolvendo no mundo físico. Aí eu vou mostrar aqui, como eu falo de onda, todo mundo, muita gente fala de energia hoje em dia, né? E às vezes a gente fala, tá, mas energia, como é que, né? Às vezes parece uma coisa tão distante a energia do mundo físico, o sentimento, como é que o sentimento vai criar uma realidade, né? Então, a ondinha seria, cadê a ondinha? Aqui, ó, ondinha, ondinha, né? Isso seria uma onda vibracional, um exemplo, né, minha gente? Só um exemplo. Aí, o que que acontece? Tudo na realidade é formado por onda vibracional. Onde mais tem onda vibracional? Nos nossos pensamentos, o nosso cérebro emite é, eletricidade, que são ondas vibracionais. Todo pensamento são ondas vibracionais. Tudo que a gente fala são ondas vibracionais. O que a gente sente são ondas vibracionais. Todo o nosso corpo produz energia. Isso são ondas vibracionais. A gente tem um campo em volta da gente, né? De 1, 2 metros. Quanto mais limpo de sentimentos negativos a gente tá, maior é o nosso campo vibracional, mais poder de influenciar o externo a gente tem. Então, o que que acontece? Essa onda que eu mostrei, a gente está emitindo o tempo todo. E tudo o resto no planeta, o planeta inteiro é uma onda, é um campo eletromagnético, é pura onda vibracional em tudo, mesmo no espaço vazio, é tudo onda vibracional. Só que o que acontece? A gente está cheio de onda vibracional que ainda não manifestou, não teve estabilidade para aparecer fisicamente, mas basta a gente colocar muita energia ali que vai manifestar, que é justamente aquela o que falam, né, das infinitas possibilidades. Se eu tô com uma questão, um problema, ou então o dia de amanhã, simplesmente tem infinitas possibilidades, tudo pode acontecer. O que vai determinar o que vai acontecer na minha vida é o que eu estou emitindo, porque é o que eu estou emitindo que vai conectar com as ondas que estão no externo, porque as ondinhas elas se encaixam, ondas semelhantes atraem ondas semelhantes. Se eu estou preocupada, se eu estou, enfim, se eu vibro coisa negativa, e principalmente, né, a questão não é só o consciente, a gente consegue mudar muita coisa com o consciente, mas se eu não limpar todo o negativo que está no meu inconsciente, esse negócio todo vai estar vibrando, mesmo que eu faça força conscientemente para ficar bem, para vibrar coisa boa, o inconsciente, que é 95% da nossa vibração, se eu não limpo todas essas memórias, todas as coisas que me aconteceram durante toda a vida, tá tudo em mim. Eu vou estar vibrando isso e eu vou estar escolhendo as ondinhas. Por isso que às vezes a gente faz tudo certo, a gente até sente coisa boa e experiencia realidades negativas na nossa vida. Porque talvez tenha muita coisa negativa no inconsciente e o inconsciente ele é mais poderoso que o consciente, até porque ele dita muito mais o que vai acontecer com a gente. E aí a gente fica ali, né? Daí pensa, nossa, por que que isso acontece comigo? Por que que isso acontece comigo? Almas antigas geralmente carregam muita dor, né? Tem informação de dor, viveram tempos muito antigos, de muito sofrimento, de muita dureza, tempos muito duros, né? Muito brutais, de dores brutais, de violência brutal e de dificuldade também, né? Porque hoje em dia a gente vive praticamente no paraíso, né, minha gente? Com água encanada, com luz, com eletrodomésticos, é uma maravilha. Então, tem que limpar, tem que limpar. E aí, hoje em dia, a gente tem ferramentas, a gente tem tecnologia para isso.
Claro que ainda não é acessível para a maioria, mas está começando e logo, logo aí a gente vai ter solução para tudo. Principalmente quando as pessoas forem se permitindo fazer, forem testemunhando os resultados, aí a pessoa fala para outra que ela quer ajudar e fala para outra que ela quer ajudar, né? E assim vai. Então, é desse jeito que a gente cria todos os nossos problemas, né? Através de toda a informação que a gente carrega. E o que que acontece? A gente carrega, a gente vibra, a gente cocria o negativo. E para cocriar o negativo, muitas vezes a gente vai é, conectar com pessoas e situações erradas, né? Que nos trazem esse sentimento de dor, de injustiça, enfim, de várias coisas. E aí, o que que acontece? Em vez de a gente olhar para a gente e falar, nossa, por que que eu conectei com essa pessoa? O que que a gente faz? A gente fica culpando o externo, culpando as pessoas, culpando a sociedade, culpando tudo aí que está errado no externo. Só que quem conecta e quem fortalece o errado é a nossa vibração de dor, de injustiça, de não merecimento. A gente tem muita vibração de não merecimento de felicidade, mesmo que racionalmente a gente saiba que a gente merece felicidade. Então, a gente acaba reforçando o negativo externo. E aí é mais difícil ainda da gente desconectar. Enquanto o trabalho é, olha, eu tô conectando com isso, então tem alguma coisa dentro de mim que combina com essas pessoas e essa situação, não é verdade? E aí é só limpar. E quando a gente limpa, a gente desconecta. Quando a gente limpa dentro da gente o que está conectando, a situação física, ela se desmancha sem que a gente faça quase nada. É praticamente, olha, tem coisa que não precisa fazer nada. E algumas coisas a gente tem que fazer só ali um tim, sabe, um negocinho de nada. Enfim, é totalmente diferente de como a gente está habituado a resolver, que é muito esforço para pouco resultado. Esse trabalho vibracional é o contrário, é menos esforço físico para muito mais resultado, né? Eu falo assim, é tipo, a gente faz o trabalho vibracional e assiste de camarote a realidade mudar. E isso é muito prazeroso. É, então, vou falar da sessão, né? Esse é fundamental esse conhecimento para entender como as coisas funcionam. Aqui. Tratamento vibracional multidimensional. Por quê? Porque, deixa eu ver se eu tô aqui, tô aqui. Porque, porque eu trabalho em várias dimensões e vocês vão entender como também é muito ineficiente eu olhar só para um lugar. Premissas básicas de todo o meu trabalho. Toda e qualquer realidade física é formada por vibração. Toda, minha gente. E a gente pode usar esse conhecimento a nosso favor ou contra nós, que é geralmente o que a gente faz. É possível alterar qualquer realidade física através da vibração. Não é lógico? Se é a vibração que cria a realidade física, não é muito mais inteligente a gente mudar essa realidade física através do que cria ela? Não é bem lógico isso? Aí, vou falando aqui, né? Falando aqui de um jeito bem assim, básico, vou dizer que tudo isso aqui é o que compõe a gente e o que gera todos os nossos resultados no dia a dia, tá? É isso aqui gera mais resultado do que o que a gente faz, do que a ação. E a gente vive num mundo que nos encoraja, que sempre nos diz que a gente tem que fazer, né? É como se a ação determinasse todos os nossos resultados. E eu digo o contrário, porque se eu tô cheia de vibração negativa e eu vou agir com toda essa vibração, eu tô me direcionando para um lugar que eu não quero ir, é um lugar ruim, vai dar ruim, né? Agora, claro, se eu limpo toda a minha vibração e vou para ação, aí eu vou ter resultado positivo. E aí, na sessão vibracional, eu vou limpar todos esses aspectos, tá? Tem uma anamnese, a pessoa preenche uma anamnese, colocando ali tudo, ali tem tudo que eu preciso saber.
Então, as 3 primeiras sessões eu faço toda essa limpeza e já vou pontuando as questões da pessoa, seja a questão física, emocional, é tudo, dá para resolver tudo. Então, eu vou limpar corpo físico, tá? Dá para atuar diretamente no corpo físico depois, mesmo que já tenha uma questão física ali. A parte afetada tanto é no corpo físico, se for uma doença, como é a parte da minha vida que está sendo afetada. Então, por exemplo, se eu estou convivendo com uma pessoa que está doente, e isso está me tirando a vida, ou está me tirando a liberdade, ou está me tirando o dinheiro. Então, essa é a parte afetada. Se eu estou com um problema no meu trabalho, isso está me gerando, né, o que for, essa é a parte afetada. Se eu estou com um problema familiar, então, é a parte afetada, é a parte da minha vida que está sendo afetada. Conexões neurais, que é uma das coisas mais importantes. Não adianta só fazer limpeza emocional, limpeza de pensamento negativo, de padrões. Se eu não enfraqueço as conexões neurais relacionadas a tudo isso que eu estou limpando, porque a conexão neural, ela é uma ligação física dentro do nosso cérebro, né? Cada vez que eu sinto um determinado sentimento, cada vez que eu tenho uma atitude, tudo a gente consegue fazer através das nossas conexões neurais. As conexões neurais são uma ponte entre a gente e o que a gente faz. Não existe nada que eu faça que não tenha uma conexão neural correspondente, né? Quando a gente aprende a caminhar, a gente inicia uma conexão neural relacionada a caminhar, mas a gente caminha tanto que isso se torna, a conexão ela vai ficando tão fortalecida que ela se torna física e ela vira automática. Eu não preciso mais pensar para caminhar. E assim também é com sentimentos. Se eu senti muito um sentimento na minha infância, durante toda a minha vida, um sentimento negativo, essa conexão neural desse sentimento, ela vai virar sólida e ela vai virar automática. E eu não vou precisar fazer esforço nenhum para reproduzir aquilo na minha vida. Entende? Então a gente fica reproduzindo situações negativas porque a conexão neural ela já virou automática e aquele sentimento vai ser natural para mim. Eu vou emitir aquela onda vibracional e vou conectar com pessoas e situações que tenham capacidade de me trazer mais do mesmo. É... Vou limpar o corpo energético, que são os chakras, meridianos, campo áurico. Eu separei umas imagens no final para ficar um pouquinho mais claro, mas eu não vou me aprofundar aqui. Eu tenho outros, eu tenho, né, cursos que eu ensino bem detalhado tudo isso. Emocional, emoções negativas, sentimentos, traumas, tudo que a gente viveu tá no nosso emocional, tá registrado e a gente precisa aí fazer uma varredura. O mental, pensamentos negativos, pensamentos obsessivos, crenças limitantes, formas de pensamento cristalizadas. Isso aqui às vezes é tão invisível, às vezes a gente nem acha que tem, e quando a gente começa a limpar, a gente começa a enxergar, nossa, como eu respondo desse jeito, coisas assim, eu achava isso sobre essa situação e simplesmente era automático. Eu sempre pensava isso e de repente eu percebo que tem outras maneiras de pensar sobre aquilo. É incrível. E sem a limpeza, às vezes isso é impossível, a gente ter essa clareza. Porque a limpeza, ela faz com que a gente também comece a enxergar mais. Eu sempre falo isso, né, com quem faz sessão comigo, todos os insights que a pessoa vai tendo eu acho que eu tenho isso porque aconteceu uma coisa uma vez lá atrás, isso tudo vem vindo à tona e aí a gente vai trabalhando e vai limpando. Influências externas e espirituais. Aqui a gente tem o corpo espiritual também, né? E também tem influência espiritual e tem influência externa de energias mesmo, negativas, enfim, energias que não estão à toa na nossa vida, mas que a gente tem que trabalhar. Registros akáshicos, que é onde está todas as informações da nossa jornada da alma, né? Então, aí é o que eu falo. Às vezes, almas antigas tem muito registro negativo de dor e sofrimento, e isso está vibrando nos nossos registros akáshicos, e isso vai criando a nossa realidade também. Tem muito conhecimento, muita sabedoria. As almas antigas, elas têm muita sabedoria. O problema é que às vezes elas passam uma vida toda de massacre por conta de todas as dores e toda a dureza que está registrada também.
né? E aí, isso é muito legal também, porque quando a gente vai limpando o negativo, a gente vai dando espaço para tudo bom que a gente tem, que às vezes a gente não consegue manifestar. Às vezes a gente tem a sensação de não estar sendo quem a gente na verdade, né? E é por conta de um monte de coisa ruim que tá tapando, na verdade, a nossa essência. Então, é um processo natural. Quando a gente vai limpando o negativo, a gente, além de resolvendo os problemas físicos, a gente vai também sendo mais quem a gente vai ficando mais forte, a gente vai ficando mais segura, mais confiante, enfim, mil coisas. É muito prazeroso. Tirar o ruim é incrível, mas esse aumento do bom também é sensacional. Memórias, registros, informações. Eu faço uma limpeza de todas as experiências negativas de toda a vida, vida adulta, jovem, infância. Depois eu vou para o útero. Tudo que a gente recebe no útero determina muito sobre a gente. O útero e os primeiros 7 anos vai determinar praticamente mais da metade da nossa vida. Ancestralidade, né? Muitas coisas que a gente está experienciando de negativo são padrões ancestrais. Muitas vezes a gente veio aí com a missão de fazer essa cura ancestral. Geralmente a pessoa que tem essa capacidade de fazer a cura ancestral é a pessoa que vai experienciar muito mais o negativo ancestral. E vidas passadas, né? Todas as experiências que a gente viveu nas nossas vidas passadas, elas também estão aí na nossa energia e também manifestam realidade física. Aí eu limpo isso em todos os níveis, setores, departamentos, áreas, em todas as dimensões, em todos os tempos, presente, passado e futuro, todos os aspectos, todas as energias, todas as informações. Aí, o que que acontece? As 3 primeiras sessões, principalmente, as outras também, né? Eu vou variando, mas eu vou limpar tudo isso. Vou limpar tudo isso pontuando, como eu falei, os dados ali da anamnese, as questões que a pessoa quer trabalhar, emocional, mental, físico, energético, tudo. E esse é um trabalho. E nessa mesma sessão, eu também já limpo separado o sentimento. Então, o sentimento, a questão, por exemplo. E aí, por exemplo, eu limpo tudo isso aqui e pontuo todas as questões que a pessoa precisa trabalhar, que já faz uma revolução. Depois, eu vou limpar cada coisa a partir da coisa em si. Então, é um sentimento negativo, a sensação de pânico, é um problema específico, uma doença, um relacionamento, um pensamento, um padrão de situação negativa que sempre se repete, né? Uma determinada situação que a pessoa está experienciando, ou uma situação familiar que vem aí há anos, né? Escassez, emagrecimento também, excesso de peso que a pessoa não consegue, né, perder. Enfim, tudo isso eu trabalho daí a partir do problema. Cada corpo, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, cada aspecto. E aí o que que acontece? Vamos supor que eu vou trabalhar aqui uma doença. Eu vou pegar a doença e daí eu vou fazer a limpeza a partir da doença. Só que eu não vou limpar a doença só no corpo físico, porque o corpo físico é um resultado da vibração. Então, eu vou limpar a doença no corpo físico, eu vou trabalhar a doença exatamente na parte afetada, eu vou trabalhar todas as conexões neurais relacionadas a essa doença. Eu vou trabalhar a doença, a origem da doença no corpo energético, no emocional, no mental, enfim, em tudo. Entende? Só que eu vou limpar a partir do problema em tudo isso, porque a origem do problema pode estar em todos esses aspectos. Então, é muito legal. Eu faço isso na sessão. Eu faço esse tudão e aí depois eu vou limpando a partir do problema, né? Na sessão também depois, no final, eu ativo todo o contrário, eu ativo o positivo. Então, eu limpo o negativo e ativo o positivo. As primeiras sessões são mais focadas em limpar o negativo, porque não adianta ativar positivo com um monte de coisa negativa vibrando. Aí eu vou estar também enxugando gelo. Mas
eu cada vez mais eu vou limpando o negativo e ativando o positivo. E conforme a gente vai avançando nas sessões e as coisas vão sendo limpas e melhorando, né, na realidade física, eu vou cada vez ativando mais o positivo, que daí também é o que eu falei, né? Vai melhorando, melhorando, melhorando. Que um trabalho é sair do ruim, outro trabalho é viver a plenitude. Vou mostrar aqui para vocês umas imagens. Aqui, ó. Aqui também é só um exemplo de uma ondinha, né? De onda, tudo isso. Eu tô pensando, tô sentindo, tô falando, tudo isso é onda. Eu tenho uma doença, é um monte de onda aí que já estabilizaram, entendeu? Gente, não tem. Para mim é tão lógico que nem sei. Aqui, só para também dar uma ideia dos corpos que eu botei ali, eu fiz uma coisa bem resumida, mas cada um tem várias, ó, mental inferior, tem várias ramificações, mental superior, enfim, é muita coisa para trabalhar. Agora me diz se só agindo no corpo físico a gente vai ter o resultado que a gente quer. Não vai, não vai. Ou como eu falei, tem e daqui a pouco já manifesta outra coisa de novo. Os chakras, chakra básico, aqui na base, tá? A boca dele é para baixo. Chakra sacro, cada um é responsável por uma coisa, cada um é responsável por uma glândula, por um conjunto de órgãos. Se os chakras adoecem, inevitavelmente a gente vai ter doença no corpo físico. Não tem como não. Chakra plexo solar e emocionalmente também, cada um vai influenciar, vai trazer, às vezes, medo, pânico, é uma disfunção de um chakra. Enfim, é muita coisa. Chakra cardíaco, né, que está muito relacionado às emoções, chakra laríngeo, chakra frontal e coronário. Sempre trabalho os chakras em todas as sessões. Aqui é o chakra, ó, a boca dele é para fora e ele leva energia para dentro, para os órgãos e para os meridianos que eu vou mostrar para vocês, que são tubinhos que a gente tem que transportam energia por todo o corpo. Minha gente, bloqueou um chakra, bloqueou um meridiano, acabou-se. Ele vai ser alimentado de energia tanto do nosso meio externo, da nossa própria energia, da nossa própria vibração do campo áurico. Então, se a gente está sentindo coisa ruim, a gente está se envenenando o tempo todo. As nossas, a gente também é pura água, né? Pura água, 80, 85, 90% de água. A água, a água muda conforme a vibração. Quando a gente está sentindo coisa ruim, a nossa água toda vai vibrar em coisa ruim, vai espalhar isso por todo o nosso corpo, por todas as nossas células. A gente vai envelhecer. Isso vai envelhecer os órgãos, envelhece a pele, envelhece tudo, causa doença. É... A gente também produz proteínas o tempo inteiro. As proteínas, a qualidade das proteínas é ditada pela nossa vibração. Quando a gente está numa situação ruim, a gente também está produzindo proteínas doentes, né, que vão nos trazer doença, tá? E aí o trabalho vibracional, ele também vai fazer o contrário, né? Conforme eu vou limpando, vou desbloqueando, a gente começa a resolver os problemas que a gente quer resolver, resolve, mas aí a pele vai ficando mais bonita, a gente vai ficando com mais raciocínio, com mais foco, com mais fisicamente melhor, melhora tudo. São vários presentinhos, né? A gente não só resolve o que a gente quer resolver, mas é um combo, né? Tudo tá influenciando o tempo todo. A gente, todas as partes do nosso corpo, a gente está se influenciando o tempo todo, a gente também influencia o externo nos influencia o tempo todo. Ó, o chakra aqui, ó, a boca dele, que pega a energia para fora e vai direto pro corpo físico. Então imagina que você tá com uma doença física, por exemplo, e você só tá cuidando do físico. Se não harmonizar isso aqui, se não resolver a questão energética, minha gente, pode ser o tratamento que for, não vai resolver, não vai resolver, só vai tapar buraco. Às vezes um remédio vai te dar a impressão que você tá melhor e na verdade você vai só prolongando o problema. Aqui os meridianos, ó, são tubinhos que transportam energia para o corpo inteiro
Esses tubinhos, eles estão ligados aos chakras, eles são alimentados energeticamente pelos chakras. Então, se um chakra bloqueia, o meridiano que é alimentado por esse chakra também vai bloquear, não vai receber energia, vai deixar de passar energia vital para todo o percurso que ele faz, e isso vai trazer também doença física, mental, emocional, eu falo física, né? Mas é a experiência física do problema. Meridianos. Aqui, sobre a ancestralidade. Ó, vamos supor que aqui é o nosso pai e aqui é a nossa mãe. E a nossa mãe, ela carrega tudo da nossa ancestralidade, o bom e o ruim. E o nosso pai também. E aqui no meio nasce a gente. A gente é metade do nosso pai e da nossa mãe, né? E aí, consequentemente, a gente é metade da nossa ancestralidade por parte da mãe e da nossa ancestralidade por parte do pai. O que que acontece na maioria das vezes? A gente manifesta todas as dores, né? A gente carrega isso e com o tempo, com o mundo como está hoje, né? Claro que se o externo fosse diferente, a gente não ia manifestar tanta coisa ruim. Mas com o externo do jeito que tá, a gente acaba manifestando muita coisa negativa e essas coisas negativas nos impedem de manifestar todo o poder da nossa ancestralidade. Então, e também assim, a gente, se tem problema com pai e com mãe, tem que resolver. Tem que resolver, porque ter problema com pai e mãe vai bloquear toda a nossa vida, né? A gente é inevitável. Não tem como. Por pior, se o seu pai ou sua mãe foram horríveis com você, tudo bem, você não vai mudar isso, mas você precisa tirar os sentimentos negativos relacionados a isso de dentro de você, tá? Nem que você não precisa fazer, se você tem raiva, por exemplo, você não precisa fazer por eles, mas você pode fazer por você e pelos seus filhos. E você vai ser o maior ganhador disso, tá? E depois a gente também tem o entendimento de que mesmo que eles não tenham sido como a gente gostaria, a gente só tá vivo por causa deles e por causa de toda a nossa ancestralidade. E sentir esse sentimento de gratidão pela vida desbloqueia a nossa vida. Quando a gente tem sentimentos negativos em relação aos nossos pais, é como se a gente estivesse negando a nossa própria vida, e isso vai trazer bloqueio na vida, né? E aí vai trazer bloqueio na vida onde eu tenho mais fragilidade. Pode ser uma doença física, pode ser escassez, pode ser só viver problema, problema, problema. Enfim, precisa resolver. Por isso que a gente faz a cura aí da ancestralidade e do útero. Ó, aqui tá a gente. Olha tudo que vem. Gente, olha quantas pessoas, quantas coisas tiveram que acontecer, quantas pessoas tiveram que se conhecer e sobreviver para que a gente estivesse aqui hoje. Então, quando a gente tem essa compreensão, também já abre muita coisa. A gente começa a quebrar um pouquinho, às vezes, coisas duras que a gente carrega dentro da gente, né, por conta familiar. Bom, aqui é o campo eletromagnético que está em volta da gente e a gente também produzindo, e a gente também tem uma ligação aqui com a Terra e com o cosmos que a gente ignora, né? E eu, na sessão, eu sempre faço essa ligação com a Terra e com o cosmos, né? A ligação com a Terra, ela é muito importante para nos dar sustentação, prosperidade, né? A coisa da matéria. E a ligação com o cosmos também, né? A nossa essência nos dá sabedoria, clareza para tomar decisões, enfim, nos direciona para o que vai fazer a nossa alma feliz. Como a gente desconecta de tudo isso, a gente fica, muitas vezes a gente se sente até sozinho, né? Às vezes até perdido. E quando a gente começa a fazer essa conexão, também as coisas vão mudando. Só isso aqui já mudaria também muita coisa. Aqui seria as ondas vibracionais, né? Ó, que sai do coração, também que sai do cérebro, enfim, que influencia o todo e o todo nos influencia. Ó, aqui também os chakras, né? Aqui dá para ver também o campo vibracional em volta da gente, a nossa ligação. Aqui também, ó, esses meridianos, esse aqui azulzinho e o vermelho são os dois principais meridianos, os tubinhos aqueles.
E onde eles se cruzam são os 7 principais chakras, porque a gente tem milhares de chakras, milhares de vórtices de energia no corpo. Aí o que que acontece? Justamente onde esses chakras, onde os meridianos, esses dois principais se cruzam, que são os chakras, forma o que a gente conhece como Kundalini, né? Que isso também é uma força aí, quando a gente desperta a Kundalini, gente, é um poder incrível que tá dormindo na maioria das pessoas. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito interessante também. Bom, primeiro, eu sempre falo, né? Eu acho que eu fui uma conexão neural em alguma vida, porque eu sou muito apaixonada por conexão neural, mas muito. Nossa, já tô em 45 minutos. Vou acabar. Aqui, ó, minha gente. Olha que coisa mais incrível. Ó a conexão neural. Cada vez que eu sinto raiva, fortaleço a conexão neural de raiva. Cada vez que eu sinto tristeza, cada vez que eu me sinto sozinha, cada vez que eu me sinto cansada, eu fortaleço essa conexão neural. E essa conexão neural vai fazer eu sentir mais disso. E aí eu vou sair pelo mundo conectando com mais do mesmo. E aí, o contrário também. Se eu sei disso e eu começo a sentir sentimento bom, fazendo um esforço, começo a sentir alegria, alegria. Ah, minha conexão tá bem apagadinha da alegria, mas eu começo a sentir alívio, começo a sentir, é, começo a sentir que tá tudo bem. Posso estar vivendo um inferno. Se eu começo a fortalecer conscientemente as minhas conexões neurais do positivo, eu vou mudando minha realidade através disso. E eu faço isso na sessão eu consigo fazer de uma forma. Na sessão, eu consigo fazer de uma forma bem mais eficiente, né? Reprogramação mental é uma coisa que dá para fazer sozinho, dá para fazer, mas é uma coisa que precisa de um exercício diário, diário e várias vezes por dia. Dá trabalho, dá muito trabalho. Com a sessão, com essas ferramentas, claro, eu consigo um resultado muito mais rápido sem a pessoa fazer nada, né? Deixa eu me arrumar aqui para vocês. É, sem a pessoa fazer nada, não, né? A pessoa, claro, tem que topar fazer a sessão, e, enfim, né? Fazer tudo que precisa. Mas hoje eu tenho como facilitar esse trabalho. Tá, meus amores? Então, queria que esse vídeo tivesse ficado mais curto, mas enfim, sempre me prolongo, né? É isso. Quem tiver interesse, entre em contato e vamos embora resolver aí que dá para resolver. Pode ser o problema mais impossível da face da Terra. Pode ser que uma coisa que você tenha, uma doença que te disseram que não tem cura. E aí eu digo, talvez sob olhando pelo mundo físico, talvez não tenha cura mesmo. Mas se a gente for resolver o que causa isso, tem cura sim, né? Eu até vou botar, ó, eu vou botar uma imagem aqui do corpo, de todos os corpos que nos compõem, os principais, e o corpo físico, ele é o último. Aqui, ele é o último. Todos esses outros, a doença, ela começa em todos esses outros corpos sutis, né? E aí ela se manifesta no corpo físico. Então, é totalmente possível a gente mudar uma realidade, uma coisa física, mudando a vibração que está gerando esse resultado, tá? Eu não preciso ficar mexendo no resultado. Eu posso ir lá e mexer no que está gerando esse resultado e o resultado vai mudar por si só. Tá bom? Bora resolver tudo. Beijo!